Olá pessoal, a paz do Senhor Jesus, sejam bem-vindos à quarta lição da plataforma Discipular Kids do mês de maio. Hoje nós vamos encerrar a temática do Maio Laranja, contando para as crianças uma história moral, e hoje nós vamos falar de prevenção nas mídias sociais. Isso é muito importante. Quem segue o Tio Mason lá no Instagram sabe que eu estou sempre falando sobre isso. O abuso, ele não se limita apenas ao toque físico, mas hoje, infelizmente, nós estamos vivendo um fenômeno chamado digital. Pois é, não pode falar essa palavra em voz alta, porque aí, se o algoritmo do YouTube detectar, pode bloquear o nosso vídeo, mas você entendeu. Então, pessoal, é muito importante. Para falar sobre isso, nós criamos uma história autoral, uma história moral, que vai de encontro com a realidade das crianças. E como vocês sabem, essa história está disponível no livro 3G ou em visuais PDF para data show ou para TV. Então, se você tem TV na salinha, é bem legal usar essas imagens. Se você for ministrar essa lição para um número grande de crianças, para um espaço grande, é interessante usar o Data Show. O Data Show também é recurso, gente, eu sempre falo, nem só de EVA vive o Ministério Infantil, tá? O Data Show é bênção no Ministério. E hoje eu não vou ministrar essa aula para vocês com o livro 3D, eu só vou fazer aqui uma amostra, tá bom? E nós vamos usar os visuais em PDF, mas o livro é muito dinâmico, muito didático, e as crianças gostam bastante, e eu tenho, assim, recebido feedbacks de professoras e professores falando que o livro 3G foi um divisor de águas nas suas aulas, que as crianças prestam muita atenção, e um fato que me deixou muito emocionado foi saber que as crianças atípicas, as crianças autistas, prestam muita atenção quando os professores estão usando o livro 3G. Então, gente, isso é uma bênção e isso sim é gratificante. Eu preciso compartilhar isso aqui com vocês. Mas nem sempre a gente tem tempo ou condições de imprimir esses visuais no livro 3G. Então, os visuais em PDF, gente, ajuda muito pela praticidade. Mas o livro é um poderoso recurso também. Mas agora vamos para a contação dessa história. Vamos lá. Muito bem, pessoal, no planejamento de aula nós temos o valor, o princípio, proteção e prevenção ao abuso, memorizando 1 Coríntios 6,19 e a base bíblica também. Os personagens dessa história moral, a menininha Clara de 10 anos, Lucas de 9 anos e a mamãe Ana, e o jogador X, que é o personagem misterioso do jogo online. Os objetivos: ajudar as crianças a identificar situações perigosas online, reconhecer que pedidos estranhos como o envio de fotos devem ser evitados e denunciados, instruir sobre a importância de contar para um adulto de confiança, estimular o diálogo aberto com pais, professores ou líderes quando algo as incomodar, explicar de forma lúdica o conceito do toque do sim, toque do não, estimular o diálogo aberto com pais, professores ou líderes quando algo as incomodar. E os outros objetivos aqui são basicamente os mesmos da lição 3, que foi sobre a Princesa Tamar. E aqui nós vamos focar na prevenção e no cuidado online, algo muito sério. Materiais necessários você já conhece, deixamos aqui os hinos Deus te fez para sorrir, Minha vida é uma viagem e Nisso e naquilo da boneca Juju. Para a memorização, a dinâmica do dado que você vai jogar, e na posição que caiu o dado, as crianças devem recitar o versículo memorizando. Encerrando o nosso plano de aula, temos aqui a contação da história, atividades e, para encerrar sua aula com chave de ouro, a atividade de debate e encerramento, que é aquele momento de reflexão com as crianças e adolescentes. Lembrando que nós deixamos junto com a caixa da reflexão, que é essa caixa aqui, os cartões para você imprimir e colocar dentro da caixa. E a dinâmica, para quem não conhece, é bem simples. Você vai cortar os cartões com as perguntas baseadas na lição, perguntas essas que nós já deixamos prontas para você imprimir e cortar, coloca dentro da caixa, a criança vai pegar o cartãozinho, vai ler a pergunta e vai responder. Você deixa a caixa com uma criança, coloca um hino, de preferência um hino sugerido aqui da lição, para que tudo seja intencional. Quando você pausar o hino, aí a criança que estiver com a caixa na mão vai pegar o cartão e ler. E para incentivar a participação dela, já sabe, leva um brinde, um mimo para o incentivo da participação da galerinha, ok? Essas aqui são as perguntas de reflexão, tá bom? Agora vamos para a contação da história. Bem, pessoal, hoje nós vamos falar de duas crianças, a Clara e o Lucas. Eles estavam em casa, no sofá de casa, na sala de casa, no conforto da sua casa, jogando online. Felizes, como todas as crianças que amam jogar no celular. Porém, sem ninguém esperar, o Lucas teve uma surpresa. Ele recebeu uma mensagem, um jogador misterioso que se identificou como uma criança, tentando ali fazer amizade com os meninos, mas logo pediu para eles enviarem uma foto. Eles acharam aquilo estranho, como que uma pessoa que nem te conhece já pede uma foto sua e ainda pede segredo. Porém, aquilo acendeu um alerta no Lucas, porque como uma pessoa que nem te conhece já pede uma foto e ainda pede segredo?
Se tem segredo, tem coisa errada. A mamãe do Lucas já tinha falado isso com eles, e eles não perderam tempo. Correram até onde a mamãe estava, lá na cozinha fazendo almoço, e já mostrou pra ela: mãe, eu recebi esse pedido estranho. Esse jogador tá pedindo foto nossa. A mãe ficou preocupada, largou o almoço de lado, sentou na sala com os meninos e foi conversar mais uma vez e orientar os seus filhos. A primeira coisa que a mamãe fez foi pegar o aparelho celular e bloquear aquele jogador e denunciar aquele jogador. Por quê? Porque aquilo ali é uma zona de perigo. As crianças precisam saber que se tem alguém pedindo fotos, pedindo vídeos e pedindo segredo, não pode, porque tem coisa errada. Precisamos ensinar isso às crianças, porque muitas crianças estão 24 horas conectadas e não têm orientação dos pais, infelizmente. E nós, como educadores cristãos, como ministros de crianças, professores de salinha, precisamos exercer essa função. Afinal de contas, Deus entregou em nossas mãos os cordeirinhos. E o Maio Laranja é uma excelente oportunidade para falar sobre isso com a criançada. Então é preciso alertar as crianças e dizer para elas que, infelizmente, as pessoas más usam a tecnologia, a inteligência artificial, para gerar avatar de crianças e até mesmo usam voz de crianças na inteligência artificial para se inserir nos jogos infantis para fazer mal às crianças. Então, elas não podem confiar. Pediu foto, não manda. Pediu vídeo, não manda. Mesmo que ofereça alguma recompensa, que foi o que aconteceu com o Lucas. Ele disse: mamãe, o jogador falou que se eu mandasse uma foto, ele iria me dar moedas dos jogos, iria me dar recompensa. Isso chama muita atenção das crianças. Por quê? Porque quem joga não quer perder. E esses jogos, em sua maioria, são fáceis. Porém, enquanto mais as crianças vão avançando no jogo, mais o jogo ele vai ficando difícil. Ele vai chegando a um nível difícil e a criança ela não quer perder, ela quer ganhar. E é exatamente aí que esses predadores usam de artimanha para alcançar as crianças. Então precisamos alertar as crianças sobre isso. Isso é um diálogo mesmo, uma conversa. A mãe dos meninos bloqueou o jogador, baniu o jogador daquele jogo, denunciou e agora pegou o quê? A sua maior arma, a Bíblia Sagrada. E foi conversar com os meninos e falar para eles que eles não devem mandar fotos para ninguém. E foi aí que ela leu 1 Coríntios 6,19. Acaso vocês não sabem que o vosso corpo é templo do Espírito Santo? E com este versículo ela começou a ministrar para os meninos, a falar para eles: olha, vocês não podem exibir o corpinho de vocês porque o corpo de vocês é templo do Espírito Santo. O corpo de vocês é um tesouro que ninguém pode tocar. Se ninguém pode tocar, você também não pode mandar foto do seu corpo para ninguém. Por quê? Porque é um tesouro, tem que estar guardado, escondido. Se fosse para todo mundo ver o seu corpinho e tocar no seu corpinho, ninguém precisava usar roupas. A gente usa roupa para cobrir o nosso corpo, para cobrir as nossas partes íntimas. Então, não devemos mandar fotos para ninguém. Uma vez que você manda foto para alguém que você desconhece, ou até para quem você conhece, a pessoa que você conhece que pede foto e pede segredo, essa pessoa, ela não tá te fazendo carinho e não tá querendo o teu bem. Ela tá querendo fazer um mal com você. A partir do momento que pede segredo, já é o primeiro sinal de coisa errada. Então, não se cale, denuncie. Faça o que Lucas e Clara fez. Foi lá e falou com a mãe e denunciou. E a mamãe, mais uma vez, orientou os seus filhos que é isso que um pai e uma mãe devem fazer. O que tem de crianças e adolescentes sofrendo abusos na internet, gente, é surreal. São muitos casos, muitos casos. Eu vi um caso de um adolescente de 13 anos que viveu 40 dias de terror dentro da sua própria casa. Inclusive, o policial federal que liderou aquela ação ali para prender aquele abusador, aquele pedrador, ele dá uma entrevista chorando e diz que, infelizmente, hoje o quarto das crianças e adolescentes estão se tornando os seus próprios cativeiros. Isso é muito sério. Quando você escuta um policial federal falando sobre isso, é sinal de que a coisa tá muito séria. E tem um detalhe, ele chorou durante a entrevista. Então imagina como foi grave aquela situação. Então assim, são muitos casos, não dá para relatar aqui porque a aula não é para isso, mas é bom você pesquisar sobre isso para você ter material para levar, para compartilhar com as crianças e adolescentes. Lembrando que isso tem que ser feito de uma forma lúdica, pedagógica, para não fazer medo às crianças, mas trazer uma alerta, tá bom? Mas se você tem uma sala de adolescentes aí separados de 12, 13, 14 anos, é bom trazer essa reflexão para dar uma sacudida nesses meninos e uma injeção para eles ficarem em alerta, ok? Então, a mamãe dos meninos, com essa base bíblica, orientou mais uma vez os seus filhos, falando para eles que não pode deixar ninguém tocar no seu corpo. Só que legal, ele apontando aqui, que aqui já é atenção, nas perninhas não pode, na parte íntima não pode, e na cabeça pode, e tem que ter muito cuidado. As crianças têm que ter atenção, porque não tá fácil não, viu? E aí, nós vamos seguindo falando sobre essa questão de proteção, de prevenção, e as crianças precisam realmente saber a se proteger, saber identificar esse toque maldoso, esse toque que incomoda. E aí os meninos entenderam que jamais podem mandar fotos ou vídeos pra ninguém, denunciaram a mamãe e a mamãe tomou atitude coerente. Denunciou o predador, baniu do jogo e tem que ter atenção. Papai e mamãe tem que ter atenção com quem seu filho conversa nas redes sociais, com quem ele joga online, porque, gente, não tá fácil. Então, faça a sua parte, professor. Alerte as crianças, oriente as crianças, porque no grande dia do Senhor, com certeza, as suas mãos estarão limpas. E essa história, para o ambiente escolar, vai ser maravilhoso, tá bom? Se aprofundem nesse contexto e alerte as crianças
crianças a se prevenir, abram a mente das pessoas e das próprias crianças, trazendo essa alerta de que o abuso não é apenas o toque físico e nem esse toque carnal presencial, mas infelizmente o mundo digital, o abuso é real e muito, muito forte e acontece muitas vezes com quem você nem imagina. E talvez pode acontecer dentro da própria casa. Às vezes a criança ou adolescente está sendo aliciado virtualmente ao lado do pai, como foi o caso da adolescente que eu citei agora o exemplo. O pai falou que estava na sala com ela e ela, incomodada, mandando mensagem no celular. Ninguém podia tocar no celular dela até que eles desconfiaram que tinha coisa errada. Mas veja bem, foram 40 dias de tortura que essa menina passou. Então, é sobre isso. Maio Laranja concluído com sucesso, tá bom? Agora vamos conhecer as atividades dessa lição que estão bem legais. Vamos lá. Muito bem, as atividades, tem aqui o roteiro também, caso vocês queiram imprimir para as crianças, um mapa mental muito legal dessa história e uma atividade autoral nossa, onde as crianças irão ilustrar a Clara de acordo com a cor do semáforo. Então a criança vai pintar de vermelho onde não pode tocar, vai pintar de amarelo onde tem que ter atenção e cuidado e vai pintar de verde onde pode tocar. Então não importa qual a cor do cabelo, qual a cor da pele, tem que seguir o semáforo, vai ficar muito legal essa atividade. Tem também aqui o Lucas para os meninos pintarem. E aqui tem uma cena bem legal que eles vão amar, viu gente? Bom, para as crianças maiores tem aqui o caça-palavras, ok? E o mapa mental também é para as crianças maiores, ok? Então pessoal, chegamos ao fim de mais um mês com lições bíblicas com o tema Família Projeto de Deus, trazendo aí as duas primeiras lições, duas mães da Bíblia. Estudamos a multiplicação do azeite da viúva na primeira lição, na segunda lição que foi no Dia das Mães, H e Ismael, e na terceira lição já entramos com o Maio Laranja. Se preparem que mês que vem, junho, temos mais lições novas, aguardem que estão imperdíveis. E se você ainda não é assinante da plataforma, já sabe, né? O link para se tornar assinante está aqui na descrição desse vídeo no YouTube. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, ajude aí com o nosso engajamento e se inscreva em nosso canal para que esse algoritmo entenda que os nossos vídeos são relevantes e distribua os nossos vídeos para os nossos inscritos e para toda essa rede social. Deus abençoe vocês. Mais uma vez, muito obrigado pela confiança a você assinante e você que adquiriu o kit do Maio Laranja. Eu espero que esse material de fato tenha abençoado a sua casa, o seu ministério, o seu trabalho, os seus alunos na igreja, os seus alunos na escola secular, no nome de Jesus. E só lembrando, qualquer história bíblica que você precisar, é só entrar em contato conosco que nós produzimos para você, tá bom? Deus abençoe vocês e até a próxima aula. Tchau, pessoal!